Juízes, capítulo 1, nós estávamos lendo esta passagem. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2, o verso 7, o verso 8, o verso 11, 12 e 13, ok? 1, 2, 3 e... Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Lembra disso, 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre os filhos de Israel, fizeram os filhos de Israel, olha só, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, esconder, para se esconder. Agora vamos lá para o 7 e 8, filha, muda, pode adiantar. E sucedeu o que? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, o que aconteceu? O Senhor fez o que? 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que eles dizem: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Agora vê o 13, depois eu vou explicar direitinho. Vê o 11, 12 e 13. Então o anjo veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Bezita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. 13, para fechar. 13. Mas Gideão lhes respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Ponto, só até aí. E eu vou estar trabalhando aqui com vocês com relação a essa palavra. Escute isso: é necessário que haja em nós a certeza da existência de Deus. Preste bem atenção para você me entender melhor. A Bíblia diz assim: aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que acreditem que Ele existe. Amém ou não, gente? Aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que acreditem que Deus existe. E além de Ele existir, que é muito fácil você acreditar na existência de alguém, mas você sabe que essa pessoa pode te ajudar e não está te ajudando. Aí tem um porquê. Aí é necessário que você que se aproxima de Deus acredite que Deus existe e que Deus é galardoador dos que o buscam. Então tá, todos vocês, por mais simples que seja a sua fé ou a sua vida cotidiana, na oração, na igreja, na leitura da palavra, por mais simples que seja, você já sabe o poder do bem e o poder do mal, o que é certo e o que é errado. Talvez tecnicamente nem tudo, porque você não tem interesse de descobrir tudo, você não tem interesse de saber os seus direitos, mas isso é relativo, é muito pessoal. E aí é onde há destruição de muitas pessoas, porque a Bíblia diz que muitos estão sendo destruídos, ou seja, o meu povo está sendo destruído, Oséias 4:6, porque lhes faltou o conhecimento. Mateus 22, 29 diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tiago diz: olha, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então muitas das vezes nós já sabemos fazer tudo e não fazemos, e é por isso que o pecado está só inchando e o ser humano está sofrendo. E por que e quando vai mudar isso?
quando é que isso vai ser arrancado, banido da terra? Se você analisar aqui a história, eu passava por discípulo na manhã desse dia. Se você analisou a história, se você já leu o livro de Juízes dos reis de Israel, foi considerado aqui o Gideão chamado o quinto rei de Israel, numa história que houve um período de dor, de tristeza, de lamento, de pecado, de tristeza, de escassez, de quase 300 anos de sofrimento, após ele serem conhecidos como filhos da promessa e sair do Egito com mão forte, mão poderosa de Deus. Quando ele sai do Egito com mão forte, mão poderosa de Deus, determinado para servir, porque Deus havia os dado vitória naquele lugar. Deus deu vitória nessa caminhada de 40 anos, renova a força do povo. O tempo passa e eles começam a distanciar-se da vontade de Deus, por não buscar a presença de Deus, por não buscar a palavra de Deus, por não se interessar em estudar a palavra de Deus, por não se interessar em manter-se firme na palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles se distanciam, e quando eles vão se distanciando, eles vão esquecendo da existência, da glória, do poder, da manifestação, da soberania, da proteção de Deus, das promessas de Deus, e aquilo vai deixando os fracos, vai deixando totalmente temidos. Eles ficam com medo, ficam assustados e começam a cavar, morar em cavernas. Eles saíram de suas tendas, porque as tendas eram mais visíveis e os inimigos tinham mais visibilidades, e sabia que ali tinha as tribos. E aqui agora nós entendemos uma história de um povo que está passando por um processo de 7 anos de escassez. Israel estava sitiado, estava rodeado, cercado pelos medianitas, pela turma dos amalequitas e pelos reis do Oriente. Estavam voltados-se para eles alguns reis, e a Bíblia diz que eles estavam assustados, de forma que eles não conseguiam mais conseguir, eles não tinham mais prazer em plantar, porque sabia que o inimigo ia colher o que eles plantavam. E aí eu começo a pensar, não seria isso que está acontecendo com a igreja de hoje? Eu ando na rua da cidade de São Sebastião, ontem eu estive na Ceilândia, eu ando na rua de Brasília, e aí eu começo a pensar. Eu cheguei a falar com algumas pessoas e eu pergunto: como é que está? Ah, não, estou com medo de investir. Eu estava querendo comprar uma casa para investir, mas estou preocupado. Eu estava querendo comprar isso para fazer um investimento, estou preocupado. Eu vou deixar esse dinheiro parado, mesmo parado. Eu estou com medo de vir um congelamento como houve nos anos 90 e pegar esse dinheiro. Eu não sei o que fazer, como é que eu faço? As pessoas estão assustadas, porque às vezes nós estamos vivendo uma época em que até os poderes lá em cima, o nosso governo está com dificuldade de manter um propósito definido. Desde o Supremo, desde os 3 poderes, é como se todo mundo quisesse mandar. Mas a Bíblia diz que o julgamento vai começar por onde? A Bíblia diz que o julgamento vai começar por onde? É pelo boteco? A Bíblia diz que o julgamento vai começar pelas casas noturnas? Pelas raves? Pelas chalitas? As casas de droga? Não. A Bíblia diz que o julgamento vai começar pela igreja. O julgamento vai começar pela igreja. É você que diz que conhece o Senhor Jesus. Ele vai começar o julgamento. Ele vai vir primeiro julgando aqueles que diz que conhece Ele. A palavra é clara. Israel estava fugindo da realidade. Israel estava sitiado e cercado e fugindo da sua realidade. De que adianta você conhecer Deus? De que adianta você conhecer a palavra de Deus? De que adianta você conhecer a história do rei de Israel? De que adianta você conhecer a história de que Deus fez na vida de um, de outro e na sua? Ei! E aqui, fala comigo assim: covardes. Não, sem medo. Não é, estou te chamando de covarde não, você só fala. Diga assim: covardes, desatentos ou valente de Deus. Eu quero falar dessas três pessoas aqui: dos covardes, dos desatentos e dos valentes. Eu preciso que você entenda.
Hoje eu estou abrangendo mais a família total, não é só os filhos, porque às vezes tem alguns discípulos que se tornaram covardes para descumprir, para ser totalmente descontente do reino, do seu chamado, e começa a jogar as culpas nas coisas, no marido, na esposa, no filho, no patrão, no empregado, no sistema, na igreja, no ex-pastor, na ex-esposa, no ex-marido. Eu não sei lá em que você coloca a culpa, mas deixa a vontade de Deus para lá, deixa de fazer a obra de Deus e fica preso. Mas eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou chateado, eu estou assim, estou assado. E até que dia você vai continuar assim e não vai fazer o que Deus te mandou fazer? E aqui nós vamos aprender algo. Quando Ele chama, Ele sobe, o mal sobe as suas narinas. A Bíblia diz que Deus olha e vê algumas pessoas que começaram a clamar novamente. Alguns filhos de Israel começaram a clamar. Além da tribo de Manassés, pela qual foi a que ele visitou, quando Gideão toca a trombeta, ele mexeu com outras tribos, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali e a tribo de Asser. Ele visita outras tribos, ele trabalha com essas 4 tribos, e dali ele consegue recrutar algumas pessoas, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. É muito diferente. Todos, por exemplo, Elias começou a fazer a obra de Deus só, mas passou por um processo difícil, ficou com depressão, com medo, foi parar numa caverna. O Senhor falou: não, unge Jeú, Jonadab e Eliseu para te ajudar. Quando você fica sozinho é muito ruim. A Bíblia diz: ai do que estiver o quê? Só. E aqui eu começo a analisar algo muito interessante. A promessa de Deus para o povo de Israel, Deus ainda tinha promessa, a promessa ainda estava para se cumprir, mas o povo passava anos e anos. Agora o pecado vinha e eles começaram a aceitar. Eles foram saindo fora e cumprindo os desejos e os costumes das regionais, e foram entrando a idolatria, foi entrando a feitiçaria dentro da igreja, foi entrando a idolatria, aquilo que tudo era contrário à vontade de Deus. Eles foram deixando, e os inimigos agora, sabe o que o Satanás fez e ele faz até hoje? Ele não tem mais nem prazer de tirar a pessoa de dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão afastadas de Deus dentro da igreja, só não faz mais nada para Deus, estão desviadas, totalmente afastadas. O inimigo fez assim com Israel. O inimigo não tinha mais nenhum prazer de destruir Israel. Ele não tinha, não. O inimigo, sabe o que ele fez? Ele circulou Israel, E toda vez que o povo de Israel plantava, ele só vinha quando a colheita estava pronta, quando a lavoura estava pronta para colher. Aí ele chegava e colhia, saqueava. Segunda leitura, a Bíblia diz que Israel plantava e os inimigos colhiam. Israel plantava e os inimigos colhiam. E eu pergunto: como é que está a sua vida nos últimos anos? O que você tem de fruto do que você fez? Cadê os seus sonhos, os seus projetos? Você sonhou desde quando você tinha 18 anos. E hoje, o que você tem? Não seria o inimigo que está te roubando? Mas o inimigo não vem montado num cavalo preto: eu sou o Satanás, eu vou te roubar. Não, ele vai usando um sentimento, uma paixão, ele vai usando uma transa, ele vai usando uma situaçãozinha carnal, uma manifestação, uma ira, uma raiva, ele vai usando uma festinha, ele vai usando uma situação que nós praticamos para nos roubar. E quando nós fazemos aquilo que é errado, daqui a pouco é que descobrimos, já está tudo feito. Aí você fala assim: meu Deus, como é que eu fiz isso? Só que quando Israel estava nessa peleja, a Bíblia diz que Deus olha e vê um homem que conseguiu plantar. Ele plantou num lugar diferenciado. O trigo tinha que ser plantado em um campo aberto para o vento passar, porque além do sol, na agricultura, além do sol, o vento também alimenta as árvores. É bom. Mas ele colocou o trigo num lugar fechado, escondido dos inimigos. E quando ele vai colher o trigo e bater o trigo para poder apurar o trigo, ele está no lugar fechado, no lugar onde eles tratava da uva, no lugar fechado. Como assim, apóstolo? Porque a uva tinha que ser no lugar fechado para poder fermentar bem,
Já a uva não podia ser vento, ele tinha que estar no lugar fechado para poder, quando eles pisassem na uva, deixasse lá no lagar e fechava para poder o fermento ser bem cultivado. Quando o sujeito tomava o vinho, estava aquele vinho bem aquecido. E aí ele aproveita aquele espaço e diz assim: ninguém vai me achar aqui. Gideão sabia demais, Gideão é estrategista. Ele falou: ninguém me acha, eu vou me esconder no lagar, eu vou bater o trigo no lugar onde se faz o vinho, e aí ninguém vai entender, os meditas não vão me achar, então eu vou ficar batendo lá, ninguém vai me achar, ninguém me acha aqui nesse lagar, ninguém vai eu estou escondido, acabou. E aqui, sabe aquele menininho que esconde o biscoito no guarda-roupa? Eu sei que foi isso. Mamãe não me deu lanche, mas eu tenho um biscoito guardado lá no guarda-roupa. Quando eu entrar para o quarto, eu vou comer o meu biscoitinho recheado. O passatempo. Você já fez isso? Ei, se você sorriu porque já fez isso, é verdade. Então o que acontece? Sabe? Você precisa entender isso. Gideão está a estratégia agora de esconder o tratamento, o trigo dele. Ninguém me toma. Esse trigo aqui eu vou comer com a minha família. Esse trigo aqui vai alimentar a minha casa. Os inimigos não vão me roubar. Mas mesmo assim ele se escondeu. Mas ele teve uma atitude memorável. E essa atitude trouxe o anjo de Deus até onde ele estava. Independente do pecado de Israel, independente do pecado do Brasil, a atitude da igreja que ora, a atitude sua de buscar Deus, vai mudar a sua história, vai mudar a família, vai mudar pessoas. Deus vai te usar para fazer a transformação em alguém. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele está naquela situação, como disse o mestre Eudes, naquela arrumação, o anjo de Deus visita ele, porque na realidade Deus havia enviado um homem, um profeta, para poder consertar o povo, para tirar o povo do pecado, para poder ajustar o povo. No verso 8 diz que o profeta enviado de Deus fala com eles: eu te tirei do Egito, da terra da servidão, para que você viesse ter uma vida tranquila aqui, na terra boa que manda leite e mel. Vocês não plantaram, vocês não precisaram construir casa, eu dei plantação, eu dei pomar, eu dei terra para vocês me obedecer. E vocês continuam descumprindo a vontade de Deus. Mas eles não ouviram o profeta. Eles não ouviram o profeta. A Bíblia diz que Deus agora tem que enviar o anjo. Aí o anjo chega para ele. Mas o anjo chega, até o anjo teve que chegar com muito cuidado. O anjo chegou elogiando ele, mas mesmo elogiando ele ainda se revolta. Sabe quando a pessoa está assim meio com medo, meio assustado, quando o pecado está predominando, ele fica armado, sabe? Olha para mim, ele fica meio armado. Você vai falar com ele, ele está armado. O que foi? O anjo chegou para ele e falou assim: varão valente, o Senhor é contigo. Ops. Mas ele ficou chateado. O Senhor é contigo, vai nessa tua força, livra o povo de Israel da mão dos inimigos, dos medianitas. Mas como que o Senhor é comigo? Não, você vai, a unção de Deus sobre ele. E o anjo começa a trabalhar com ele. Mas o coração dele estava turbado, estava torpedeado negativamente. E ele disse: se o Senhor é comigo, por que essas coisas ruins estão acontecendo conosco? Se o Senhor é comigo, por que tudo de ruim está acontecendo? Se o Senhor é comigo, por que as coisas não acontecem diferente? Se o Senhor é comigo, cadê as promessas? Cadê as histórias que nossos pais nos contavam de antigamente, desse Deus poderoso que fazia as coisas para nós? Ei, olha para mim, olha para mim, olha para mim, fica atento. Fica atento. Aonde é que você está agora? Onde é que você está agora? Olha para um lado e para outro. Vê onde é que seu irmão está. Não sei se ele está aqui. Vê se ele está aqui. De vez em quando eu estou pregando aqui, eu estou vendo pessoas aqui, lá no shopping. Estou vendo pessoas em outras quadras aqui na cidade. Estou vendo pessoas em outros botecos. Daqui eu vejo. Às vezes eu vejo. Vejo pessoas na Asa Norte. Sim. Vejo pessoas marcando encontro de namoro. Daqui eu vejo tudo. Como assim, apóstolo? Ei! Escute. E Gideão disse assim: como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Aí ele explica para ele que o Senhor era com ele. O Senhor disse para ele assim: olha,
eu sou o Senhor. Quando ele vai na sua casa, já que o Senhor está falando comigo, eu não estou entendendo direito, mas para aí, se for o Senhor, já eu descubro. Gideão era meio petulante, meio durão, sabe? Se é o Senhor que está falando comigo, eu descubro agorinha. Aí a Bíblia diz que ele falou: então fica aqui, fica aqui o Senhor, que eu vou ali preparar um presente para o Senhor. Ele foi lá, pegou um cabrito, matou, pegou os pães armos e trouxe o sacrifício de um cordeiro. E o Senhor, a Bíblia diz que quando ele só coloca aí em cima da pedra, colocou o seu cajado e subiu como um cheiro suave. Sabe o que Deus quer de nós? De repente, nem as nossas ofertas estão aceitas no altar. De repente, você não consegue nem entender que Deus é Deus, porque uma das evidências de que Deus é contigo é quando você oferta, é quando você chega no altar para poder sacrificar e você entende que Deus recebeu. Agora, quando você ajuda um ou outro com usura, entendeu? Reclamando: fulano tem isso porque eu dei, isso aí não funciona. Gideão começa a entender que Deus era Deus e que ele havia falado com ele. E aí, quando ele... como é que eu vou fazer? Eu vou te dar instrução. Primeira coisa que você tem que fazer é derrubar os ídolos que estão lá na sua casa. E ele começa fazendo isso. Mas eu estou sozinho. Então você reúne pessoas para guerrear contigo. E foi aí que ele tocou a trombeta. No verso 35 do capítulo 6, no 35, a Bíblia diz que ele toca a trombeta. 34 e 35, ele toca a trombeta, ele faz a chamada. Então o Espírito do Senhor, aliás, é isso mesmo, revestiu Gideão, a qual tocou a trombeta, e os Biezritas se ajuntaram após ele. 35. E enviou mensageiros por toda a tribo de onde? Manassés, que também se ajuntou após ele, também enviou mensageiro aonde? A Assé, e a Zebulon e a Naftali, que saíram ao encontro. Então essas 4 tribos se juntaram. Ele não saiu em todas as 12 tribos, não. Ele chamou a tribo de Assé, a tribo de Naftali, a tribo de Manassés, que era a sua tribo, e a tribo de Zebulon. E eles começaram a trabalhar em cima disso. Só que aqui é onde eu quero chegar, o que eu quero falar para vocês agora. Qual o objetivo de você viver uma vida distante de Deus? Mesmo na igreja, falando que conhece a Deus, que conhece a palavra. Qual o objetivo desta palavra hoje? Para tirar você da situação difícil? Qual? Depende de qual grupo você faz parte. Eu falei de quantos grupos? Qual o primeiro? Não, todos. O segundo? E o terceiro? Tem pessoas que fazem questão de falar assim: não, eu sou medroso mesmo, apóstolo. Medroso é covarde. Tem outros que fazem questão de falar assim: não, apóstolo, é porque eu sou meio distraído. Eu sou meio distraído mesmo. Eu preciso que você entenda isso. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com isso. Por quê? Aqui eu comecei a analisar assim: meu Deus, como é que a pessoa aceita ser assim? Você acha que é melhor, mesmo com dificuldade, você está entre os vencedores? Ou você ir embora como covarde? Então, como é que pode? A miséria hoje do Brasil é porque o problema é que nós estamos nos acovardando. É como se nós estivéssemos com medo de cumprir o propósito de Deus. É como se nós estivéssemos fazendo só a nossa vontade. É como se nós estivéssemos trabalhando para nós e não para Deus.
É como se nós estivéssemos olhando para as nossas habilidades e não para o Espírito de Deus. É como se nós estivéssemos, eu estou cansado hoje, eu não vou para a igreja, não tem como eu ir trabalhar para Deus, porque eu estou cansado. Eu trabalhei muito para mim, ganhei muito dinheiro, então agora eu estou cansado. Deus espera, o dia que eu estiver bem eu vou. Não, a minha cabeça está, eu espirrei hoje, minha cabeça talvez vai doer. Se eu for e ficar debaixo daquele vento na igreja, daquele ar, se eu for, pode chover, dar uns pingos de chuva, eu não vou não. Nós começamos a pensar assim, isso é normal para a humanidade, principalmente quem estiver fraco na fé. O seu Deus disse para Gideão: você recrutou o povo, Gideão? Ele falou: não, eu recrutei, fiz um regimento aí, eu estou com uma multidão aí de 32 homens. Mesmo 32 homens ainda era pouco. 32 mil homens era pouco demais para trabalhar em cima de uma. Ele tinha que vencer, era 4-1. Era 4-1. Ele tinha 130 mil pessoas para lutar, aproximadamente. Era 4 pessoas para cada soldado. Sabe, olha para mim. Sabe quando você vai fazer aquela prova ali, do concurso do TSE, do TRE, do Tribunal A, B ou C de Brasília, que os meninos de Brasília tudo é concurseiro, estuda muito, né? É ou não é? O menino está em Brasília, está no melhor lugar de concurso. Não, é concurso, até para não ficar trabalhando de ajudante de padaria, apesar que eu não tenho nada contra ajudante de padaria, mas, ou de pedreiro na DKE, mas tudo bem. Só que nem todos têm coragem de estudar para passar no concurso. E quando você vai fazer a inscrição do concurso, você já vai ver lá. Tem quantas? 50, 60, 100 ou mais para uma vaga. É verdade ou não é? Não é só 4-1. Se fosse 4 por vaga, era mais fácil ainda, né? Então, como é que vamos funcionar? Na época aqui, Gideão começa a pensar aqui algo muito, muito terrível. Se você analisar, a palavra é muito clara. Eu quero ler com vocês. E ele mostra o objetivo verdadeiro, que a miséria que eles estavam vivendo era como se fosse culpa de Deus. Onde é que está Deus? Por que nós estamos vivendo dessa forma? E aí quando ele chama a primeira multidão, ele consegue recrutar até o povo aceita. E aqui eu começo a pensar: por que o povo aceitaram o pastor Damião? Por que o povo aceitaram aquele chamado, Alexandre? Sabe por quê? Porque eu e você, se as forças armadas nos convocar hoje para uma batalha, nós temos que ir, é obrigado. Esses dias o pastor Damião chegou aqui e falou assim: olha, eu ia fazer alguma coisa comigo aí. Ele falou assim: eu não posso, porque eu fui convocado para o júri popular aqui no fórum. Ele teve que ficar a semana inteirinha aqui de frente dos malandros aqui para ser júri. E o juiz falando, e eles tinham que falar ele nunca viu a pessoa e teve que julgar. Esse aí vai preso, esse aqui vai solto. Olha só isso. E nós que moramos na cidade podemos ser convocados a qualquer momento. Isso é normal. A justiça pode chegar lá na sua casa, te mandar uma intimação e te levar para você ser o júri aqui, poxa, sim, isso pode acontecer conosco. Então, naquela época, quando ele faz o chamado, a trombeta, vai 32 mil pessoas, 32 mil homens. Só que os homens foram porque era obrigado. Eles não foram porque eles queriam defender Israel. Eles não foram porque eles queriam vencer a batalha. Eles não foram porque falaram: essa é a minha oportunidade de destruir os inimigos que está nos saqueando, que está nos atrapalhando a ser as pessoas prósperas, a ser um país abençoado. Sabe, tem pessoas que ao invés, chega aqui no altar e ao invés de falar assim: essa é a minha oportunidade de cantar, de adorar, de expulsar os demônios, de ser cheio do Espírito Santo, eu vou me preparar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me preparar com a palavra para que eu possa distribuir o poder de Deus na terra. E as pessoas que eu vir por aí que tiver com problema, eu vou orar em nome de Jesus, e elas serão curadas, elas serão libertas, porque Deus vai me usar com autoridade. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou para a vigília sexta-feira, eu vou para a oração 5 horas da manhã, lá com o apóstolo João Rodrigues. Nós vamos orar até a volta de Jesus. Eu não desisto mais, eu vou trabalhar dia e noite para cumprir a vontade de Deus. Uai, apóstolo, vai ter reunião de novo amanhã? Apóstolo, vai ter vigília. Eu estou tão cansado, me libera da vigília. Você vai ser vencedor quando?
Que dia? Então a primeira turma dos 32 mil que ele pegou aqui, segundo a Bíblia, ele teve que mandar embora os covardes, os medrosos. Ele teve que desfazer desse povo. Essa primeira turma aqui foi a turma que deu trabalho para Gideão. E eu comecei a pensar assim: meu Deus, por que isso? Por que o Senhor tem que fazer isso com as pessoas? Por que o Senhor permite que aconteça isso com as pessoas? Por que os covardes não conseguem ir muito longe? Dentro da igreja são considerados incrédulos, são considerados os covardes e preguiçosos e medrosos. São pessoas que não conseguem romper, estão dentro da igreja, sabem tudo, eles sabem como fazer, são filhos, eles até amam Jesus, conhecem a história de Jesus, mas eles mantêm uma vida distante da realidade. Eles querem até ser empresário, mas eles têm medo de arriscar. Então eu vou ficar ganhando esses 2 mil reais aqui mesmo, porque é melhor ficar com esses 2 mil do que eu ficar investindo. E se não der certo? Eles ficam o tempo todo com medo, né, Stephanie? Quanto tempo você ficou com medo? E hoje, feliz da vida, Stephanie Mororó, com a sua empresa, prosperando. O líder, o casal, o sacerdote, o filho, o aluno da escola. Nós precisamos entender que o Senhor nos está nos dando a oportunidade de não aceitar mais essa covardia. Sabe por que o Brasil e as pessoas sofrem tanto? Por conta da covardia. Você pode ir mais longe, você tem capacidade de vencer, você tem capacidade, mas para isso acontecer você tem que buscar o Senhor e fugir da aparência do mal. A Bíblia diz assim: olha, sujeitai-vos pois a Deus, Tiago 4,7, sujeitai-vos pois a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para você vencer a batalha você tem que se sujeitar a Deus. O problema é que a maioria do ser humano não quer viver uma vida de obediência, e o primeiro quesito para sair da covardia é obedecer o envio de Deus, a palavra profética de Deus. Esse é o primeiro quesito, é a obediência. Diga glória a Deus. Os covardes disseram: eu não vou dar conta, eu não vou. Apóstolo, me fala mais um símbolo, me fala mais alguma coisa sobre isso, que eu achei interessante sobre covardia. Me fala mais alguma coisa. A Bíblia diz em Números diz que quando Moisés está preparando uma equipe para sondar essa terra que eles estavam abandonando hoje com o pecado, ele levantou 12 príncipes e mandou para ver a terra prometida e ver o que tinha naquela terra que eles queriam. E tanto, e eles começaram a questionar com Moisés como é que era a terra. Então eu vou mandar 12 príncipes, 12 espias para observar a terra, para ver se é boa mesmo. E então eles mandou, e a Bíblia diz que quando Moisés envia os homens, eles ficam 40 dias e voltaram com uva, voltaram com muitas coisas boas daquela terra. E a Bíblia diz que 12 dos que foram 10 se acovardaram e ficaram com medo. 10 dos 12 falaram para Moisés assim, e para a tribo, para Israel na congregação: não tem jeito de conquistar essa terra não. Lá tem muitos valentes, homens gigantes. Lá a coisa é difícil. Lá tem até coisa boa, tem uva, a vaca dá 80 litros de leite. Lá tem muitas coisas boas. Só que nós não vamos conseguir não. Nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir vencer o gigante. Nós seremos como o pão na boca daquele povo. Eles vão pegar com a mão só, ele levanta um homem. Só com a mão ele levanta um homem assim. Nós não vamos conseguir vencer não. Moisés, se nós for inventar, continuar indo para lá, vamos voltar logo para o Egito. Pelo menos vamos ser escravos, mas fica pelo menos trabalhando para viver mais. Não vamos conseguir ter terra própria não, Moisés. Aí a Bíblia diz que 2 dos que foram também, chamados Josué e Caleb, gritaram: para! Tem homem gigante, sim, mas nós vamos vencê-los em nome do Senhor. Nós seremos mais que vencedores. Nós vamos. E eles estavam lanchando, comendo pão, comendo maná. Falaram assim: nós vamos vencer aqueles homens igual eu estou destruindo esse pão aqui na minha boca. Nós vamos destruir eles dessa forma. Desse jeito o Senhor falou para Gideão. Gideão ficou assustado e ele disse para Gideão assim: ei filho, você vai destruir os seus inimigos como você, um homem sozinho, como você estivesse lutando 1 a 1. Aí eu comecei a pensar assim nessa palavra: por que a covardia chega até nós para nos destruir? Olha para mim.
dia você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida? Que dia você vai aceitar o seu chamado? Mas para aceitar o seu chamado, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus, é aceitar o governo de Jesus, é aceitar a santidade de Jesus, é aceitar viver para Jesus. Porque de repente nós estamos vivendo no automático. Nós somos crentes automáticos. Não, eu amo Jesus, tudo bem, só que responsabilidade eu não quero. Tipo assim, tipo os humanos de hoje. Não, eu quero ter um relacionamento, só não quero compromisso sério, não quero ir no cartório para casar. Agora, relacionamento eu quero. A casar lá, sim. Quando nós fazemos esse tipo de coisa, o prejuízo é grande. Sabe quem eram os medianitas? Sabe quem eram os medianitas? Era a terceira geração de Abraão. A terceira geração de Abraão. Ele casou com Sara. Sara não deu luz a filho. Ele casou com Agar, deu luz a Ismael. Depois Sara teve o filho da promessa. Deus falou: o meu é Isaac, o filho da sua esposa. Sara morreu daqui a um tempo. Abraão casa com outra mulher chamada Quentura e tem filhos, e um deles chamou Midian. E desse filho de Abraão, da terceira esposa de Abraão, gerou os medianitas, que se tornaram inimigos de Deus. Tem coisas que nós fazemos que acham que não vai ter resultado lá na frente, mas vai ser sim, vai ter sim, vai ter sim, ou para o bem ou para o mal, sabe? Então nós temos que deixar para trás a covardia. E como é que eu vou entender isso? Quando o Gideão recruta, que o Senhor falou que tinha muita gente, você tem que tirar esse povo daí. Pega mensagem dura para ele. Fala que quem tiver com a mulher em casa com o filho, quem tiver com medo de morrer, vai para a guerra, não sabe se volta. Fala para eles tudo, ensina tudo para eles. Nessa primeira mensagem, os 22 mil dos 32 mil foram embora 22. Ele ficou só com 10 mil. E aí é onde eu falo para vocês: os covardes todos foram embora. Gideão volta para o altar e vai orar a Deus. O Senhor falou para ele assim: ainda tem muita gente. Que é a próxima geração que eu falei? A próxima são os desatentos. Os desatentos, o Senhor falou para Gideão assim: olha, abra comigo no capítulo 7. Eu vou ler, esse aqui eu tenho que ler com vocês. 7, 4, 5, 6. Lê para mim. 7, 4, 5 e 6. E disse, lê para mim, rapidamente. É muita gente. Envio de Deus, isso é o envio, orientação do Espírito. Próximo. Olha aí. Seis. Fizeram uma farra com a água. Depois de muito tempo com sede, fizeram uma farra. Eita! E aí, só 300 homens o Senhor separou. Gideão, separa esses daqui, porque eu quero usar esses daqui. E os outros foi chamado de desatento, distraído. Ô distraidão, vai para casa. Você não entendeu que nós estamos numa guerra? Tiraram a mochila. Ei, tiraram a mochila, tiraram a espada, tiraram a roupa e caíram para dentro da água. Soldado. Os inimigos podiam chegar a qualquer momento, mas o desatento não está nem aí. Sabe, às vezes nós estamos aqui, ó. Eu até falo para os porteiros da igreja, fica atento. De vez em quando pode vir alguém ali querer entrar para dentro da igreja e para atrapalhar a reunião, enviado de Satanás. Então fica muito atento, você tem que travar ele lá. Ainda se o cara viesse para me matar aqui, ele tem que matar você primeiro lá. Já ajuda também, né? Então você precisa entender
Eu estou aqui, não, eu vou matar o apóstolo, eu vou matar aquele pregador, está me perturbando. Você tem que ser meu escudo e falar assim: você tem que matar primeiro a mim, porque aqui é assim. Ah, mas você está disposto? Esses 300, era que os que ficaram foram 300, e a Bíblia diz que os outros 9.700 foram embora, ficaram dos 32 mil, agora ficam só 300 homens, mas só que eram homens que estavam atentos, só que eram homens que não eram distraídos, homens que não eram desatentos, homens que não eram totalmente, não, eles estavam prontos para a guerra, prontos para a batalha. Diga glória a Deus. Os desatentos não vão ficar. Apóstolo fulano saiu da igreja. Não, eu não saio da igreja. Pessoas não saem da igreja, porque a igreja não é essas 4 paredes não, viu gente? Para algum almático que diz assim: apóstolo fulano saiu da igreja. Ei, fulano não sai da igreja não. Aí, quem é a igreja? Diga assim: eu sou a igreja. Então não é sair daí. Você é a igreja, como é que você vai sair de você mesmo? Não tem como. Isso aqui são 4 paredes, ó. Talvez, se vier um decreto aí novamente essa semana e fechar a igreja, nós vamos deixar de adorar a Deus? Não, nós somos a igreja, vai fechar só essas portas aqui, mas nós vamos continuar adorando a Deus, vamos continuar fazendo reunião, vamos continuar trabalhando para Jesus, vamos continuar evangelizando, porque as pessoas vão andar, vão no mercado, vai na farmácia, vai continuar evangelizando. Vai ou não vai? Ah, agora se você for desatento, distraído, você vai ficar quieto. Aí alguém fala assim: ó, como é que você está se não for a pandemia? Mas a pandemia só serve para engordar as pessoas? A pandemia só serve para deixar as pessoas estressadas? A pandemia não serve para você ler a Bíblia. É quarentena. Então 40 dias dá para me ler 7, 8 capítulos da Bíblia. Aliás, 45 capítulos da Bíblia, 46 capítulos da Bíblia todo dia. Em 40 dias eu consigo ler a Bíblia. Se eu ler 50 capítulos da Bíblia todos os dias, em mente de 50 dias eu leio a Bíblia. Então a pandemia pode servir para alguma coisa? É porque as pessoas só pensam que a pandemia é negativa. Não, de repente Deus está te dando a oportunidade de você conhecer Ele através da palavra. Então vamos começar. Se você for desatento, distraído, você vai falar como todos os derrotados, todos os covardes. Mas se você for o contrário disso, a terceira classe das pessoas não era desatenta. A terceira classe não era medrosa, não era covarde. A Bíblia diz que esses 300 aqui foram chamados os valentes de Gideão. Os valentes. A terceira classe de soldado aqui é chamado de valente. E os valentes, o terceiro tipo de homem, valente. Ei, olha o verso 7, Adriana. O verso 7. Ele disse claramente o que é esses 300. Lê para nós. E disse o Senhor a Gideão: e darei, portanto, vai para casa. Vai embora, filho. Vocês não estão querendo guerra não, vocês estão querendo brincar com a minha cara. Ei, desatentos, vocês estão pensando que é brincadeira? O Satanás não brinca de ser Satanás. Tem alguns crentes que estão brincando de ser crente. De vez em quando algum chega em casa e fala assim: você viu o apóstolo? Para quê? Gritando, pulando na igreja, para que isso? Você pode até fazer anarquia do meu nome, como diz na Bahia. Lá na minha esposa, eu chego lá, o pessoal fala assim: e aí, como é que está a resenha lá em Brasília? Você pode até fazer resenha de mim. Agora o Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Tem alguns cristãos brincando de ser cristão. Vamos brincar de ser crente? Vamos na igreja hoje, ver se tem alguém lá importante. De repente, com os olhos carnais você não vê ninguém, mas nos olhos espirituais você vê a glória de Deus. Os valentes que Deus separou dos 32 mil foram só 300. Mas 300 homens capazes de vencer, lutar, de guerrear, de dar suas vidas, não sabendo que poderia ir para a guerra e não voltar e morrer ali mesmo. Talvez deixar sua esposa viúva. Talvez daqueles 300 tinha recém-casado. Talvez daqueles 300 tinha empresários. Talvez daqueles 300 tinha pessoas que estavam ali, que queriam uma oportunidade e disse: eu não vou deixar meu filho sofrer, eu vou deixar um legado, eu vou para a batalha. Se o Senhor está dizendo que vai dar vitória, então eu vou para a batalha, eu vou para a guerra, ainda que eu morra, mas eu vou deixar um legado. Sabe o que acontece com a igreja? A igreja precisa deixar um legado. A igreja precisa deixar isso.
Vamos começar a pensar que a santidade de Deus. Agora, apóstolo, e o Senhor perdoou Israel? Sim. O Senhor perdoou Israel. Através dessa palavra, Ele disse: o Senhor vai contigo, varão valente. Israel recebeu perdão. E depois dessa batalha, ele consegue vencer os medianitas, os filhos do Oriente e os amalequitas. E Israel teve paz durante 40 anos, na pessoa do governo do juiz de Gideão. Sabe, muitas das vezes você pensa que você é o menor da sua casa, porque foi essa palavra que ele falou: eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor das tribos de Israel, é a menor tribo, a minha família, das famílias da minha tribo, é a mais pobre, e eu sou o menor da minha família. Que desgraça, né, que ele contou. Mas mesmo assim o Senhor falou: mas eu sou contigo, você vai vencer. É porque eu estou falando que você vai vencer. Eu sou o Senhor, Ele me enviou para isso. Porque nós somos tendenciosos a usar as nossas fraquezas, nós somos tendenciosos a olhar para as nossas habilidades. Que habilidade você tem? Não, eu sou PhD em quê? Você é PhD em quê? O que o seu curso superior, o que o seu diploma vai fazer com Satanás? Vai vencer o diabo? Não. A Bíblia deixa claro: nós precisamos amar a Deus, e a nossa vitória vem pelo poder de Deus, a nossa vitória vem pela palavra de Deus, a nossa vitória vem em nome de Jesus. E aqui eu finalizo falando para vocês: lembra do Davi? O Davi era considerado menino, mas ele foi ungido por Deus. E eu falei hoje na reunião dos filhos, e eu vou repetir. Sabe por que ele foi abençoado? Porque ele tinha uma missão, e ele cumpria a missão. Quando os inimigos, o urso, o leão, veio para destruir a ovelha do pai dele, sabe por que ele disse? Aqui não, eu vou destruir você, porque eu tenho uma missão de cuidar das ovelhas do meu pai. Vamos ter muito cuidado, às vezes nós recebemos um ministério, um chamado, um casamento, por exemplo. Meu ministério casamento. Eu tenho um ministério chamado casamento. Então não é porque minha esposa não concordou comigo que eu vou falar: não, vou separar de você, que você não concorda comigo. Vai, não tem nada a ver. Agora a sua morte, então não existe, porque ela tanto faz ela concordar como não. Não significa que eu tenho que separar, não. Ei, nós temos que começar a pensar. A maioria da juventude de hoje, eles estão assim: ah, eu vou separar, porque é melhor separar do que viver brigando. O segredo é parar de brigar e continuar casado. O segredo é amar Jesus sobre todas as coisas. O problema é que muitos de nós queremos ter uma vida sem governo. O problema é que muitos de nós queremos ter uma vida sem relatório, sem prestar conta de nada. Queremos andar ao léu, sem prestar conta de nada. E aí Davi, quando ele presta conta ao seu pai das ovelhas, ele dá o testemunho: papai, o relatório é o seguinte: veio um urso para destruir a ovelha, eu matei o urso. Papai, veio um leão, eu matei o leão, mas a ovelha está aí. E a Bíblia diz que quando ele teve a oportunidade de dar um recado ao pai dele lá no exército, a Bíblia diz que quando ele chega lá, o inimigo está tentando destruir, amedrontar o exército de Deus. Vocês conhecem essa história, a maioria de vocês conhece essa história. Só que ele se indignou. Primeira coisa que o obediente faz é não aceitar lutar com as armas normais. Os filhos de Israel, os soldados de Israel, não queriam guerrear, não queria, porque tiveram medo. O medo não deixa você guerrear, por mais que você saiba que você pode até vencer. Se você for lutar, você pode até vencer, porque na batalha nem sempre o maior vai vencer. De acordo com você tem uma habilidade que o inimigo, ele pode ser grande, mas ele não conhece. Mas a Bíblia diz que nem um soldado de Israel, chamado soldado de Saul, foram. E Davi aparece do nada, não era soldado, era um garoto considerado menor, com 17 anos aproximadamente, mas ele teve coragem de ir. O que Deus quer é uma pessoa que tenha coragem, só isso. Deus só quer um valente para dar vitória. Sabe o que Deus falou? Vai, meu filho. E quando ele ouviu a insulta do filisteu, ele falou assim: quem esse filisteu pensa que é para insultar o exército do Senhor? Não foi o exército de Saul, foi o exército do Senhor. É porque às vezes vocês falam assim: não, lá na igreja do apóstolo João Rodrigues, eu não tenho igreja não. Vocês às vezes estão chateados comigo, pensando que é culpa minha algumas coisas, mas não é não. Você tem que orar a Deus, porque Israel estava sofrendo porque estava contra Deus. E aí a Bíblia diz que ele vai. O inimigo fala assim: que não tem homem em Israel para mandar um menino para lutar comigo? Mas ele foi e venceu o gigante com uma pedrinha. Como é que uma pedrinha de um garoto, um garotinho
roda uma funda e larga a pedra na cabeça de um gigante de 2 metros e tanto de altura, e ele consegue cair e morrer com aquilo. Que beleza, né? Vocês acham que acontece isso? Não, é porque com a pedrinha foi a força de Deus. A força de Deus, o sopro de Deus derruba, mata. E a Bíblia diz que quando ele cai, a Bíblia diz que ele cai, a Bíblia diz que Davi pega a espada dele e corta o pescoço, e Israel teve vitória. Diga glória a Deus. Israel teve vitória, e assim vai ser a sua vitória, se você for vencer, for trabalhar em nome do Senhor. Se você for trabalhar em nome do Senhor, você vai ter vitória. Se você continuar achando que a sua força não dá conta, continuar com seu medo, você vai ser considerado covarde ou distraído, ao invés de ser valente, porque o Senhor te levantou como valente, como guerreiro, como vencedor. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. E aí isso serve para os discípulos, para você que quer fazer a obra de Deus e não se acha no direito. Olha, Gisele, bispo. E aí eu falei que eu até admiro o regime militar, porque os soldados, quando vai para cumprir um propósito, eles vão com a missão, e eles têm o direito de falar sim, sim e não, não. Sim, sim, não, não. Sim, senhor, não, senhor. Por isso que o meu presidente está colocando meio mundo de coronel aí nos comandos, nas coisas aí, nos ministérios. E eu acho isso muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando ele coloca um coronel, o coronel, se ele tirar, o coronel não sai choramingando nos cantos. Ah, ele me tirou daqui, eu vou para a Rede Globo agora falar tudo que eu descobri lá dos podres. Não tem nem podre nem bom, não tem isso. Eles entendem que é uma missão. Não deu certo, sai, mas sai e vai cumprir a missão em outro lugar. Desse jeito é a igreja, os discípulos. E eu até citei o exemplo. Às vezes eu posso chamar a Karen para falar: Karen, você vai fazer o louvor amanhã na igreja. E aí, antes dela falar misericórdia, com medo, covarde, antes dela chegar, eu falo assim: não, cara, você não, agora vai ser Eduarda. Na hora, faltando 10 minutos para ela começar. Aí, se ela tiver almática, ela vai falar assim: ah, meu apóstolo, mas eu me preparei toda, o Senhor me deu uma missão, e o Senhor me tirou a missão e colocou outro soldado. Porque eu sei o tamanho da covardia. O Senhor sabe quem somos, Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe que eu ia fazer de qualquer jeito, então Ele coloca outro. Mas se nós formos almáticos, nós vamos ficar reclamando. O que eu mais vejo é um monte de crente reclamando, aqui e por aí por onde eu passo, pastores reclamando: a igreja está difícil, está complicado, vou fechar a igreja, vou parar com o meu chamado, eu não aguento mais, é uma guerra, é uma luta. Eu não vejo isso no meu ministério, não vejo isso. Eu vejo um monte de pessoas que não oram, só isso. E quando você não ora a Deus, quando você não mantém a sua fé, eu me lembro que meu pai me ensinou isso desde pequeno. Quando eu tinha 15 anos, ele me deu um presente bonito, uma enxada de 2,5 libras. Ele falou: agora você tem força para trabalhar, para capinar. Meu pai fez isso comigo. Ele falou assim, ó. Eu falei: mas eu não quero trabalhar, não, eu quero ir jogar bola. Ele falou: quem não trabalha, dá trabalho. Eu falei: então tá bom. Na igreja é do mesmo jeito, quem não trabalha fica dando trabalho. Quem não faz nada na igreja vai ficar achando meio monte de coisa. Então entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. É muito fácil. Você que toca qualquer nota, toca uma nota aí, uma nota, 2, 3, 4 notas. Vai, tá tocando? Os tocadores de plantão que estão sentados aí falam assim: mas o cara tá errando a nota. Porque você sabe, mas ele está melhor que você. Pelo menos ele teve coragem, mesmo sem saber, ele está encarando. Às vezes, mas eu toco melhor do que ele. Mas por que você não se... Entre para cá para o regimento. Fica de pé no seu lugar. É muito simples servir a Deus. Se você ainda preste atenção, deixa eu fazer uma oração para vocês.
E nessa oração, essa oração que eu vou fazer, eu quero te pedir que você possa coloca a mão na altura do seu coração, feche seus olhos, pede para Deus algo. Se você é dessas pessoas que estava vivendo uma vida de medo, pede para Deus tirar esse medo de você, que eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Se você está vivendo uma vida tipo covarde, pede para Deus tirar essa covardia, esse medo. Ah, mas é porque eu sou muito distraído. Pede para Deus tirar de você essa distração. O Espírito de Deus, Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Feche seus olhos. Pensa aí, eu vou te dar alguns segundos para você pensar. Faz uma análise da sua vida aí. Se vale a pena você ficar dessa forma. Vê se vale a pena você ficar da maneira que você está. Pensa aí. Você conhece Jesus? Pensa aí. Vê se vale a pena você ficar desse jeito, continuar com essa vida. O Espírito de Deus, Ele quer mudar isso. Nesse período em que você está pensando, se você quiser consertar a sua vida, se você acha que você precisa consertar, é hora de repente você tem que ter coragem. Os valentes, corajosos, foi que venceram. Foram só 300. Só 300 valentes corajosos. Se você quiser se arregimentar agora, entregar a tua vida para Jesus, se você quiser reconciliar com Jesus, se você estiver disposto, Jesus te chama nessa noite. Apóstolo, eu estou aqui, eu quero mudar a minha vida, eu não quero continuar dessa forma. Eu preciso que você decida isso, sai do seu lugar e venha receber essa oração. Se você tem esse desejo, talvez você não estava tendo, não dava conta. A Bíblia diz: guarda o que tu ainda tem. Guarde, porque o Senhor Deus, Ele não desistiu de você, mas você está se perdendo. Jesus te chama. É hora de você entregar a tua vida para Jesus. É hora de você pedir para Ele perdão. É hora de você aceitar Jesus como teu Salvador. É hora do perdão se manifestar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja agora. Eu te peço perdão pelo pecado da tua igreja. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor perdoe. Eu te peço que o Senhor transforme a tua igreja. Eu te peço que o Senhor tira toda e qualquer seja covardia ou medo, ou qualquer que seja a distração da tua igreja. Os teus filhos que estavam vivendo uma vida distraída, quando ele percebe, já gastou o dinheiro todo, não trouxe o dízimo nem a oferta. Quando ele percebe, já passou o mês e ele não fez um jejum nem uma oração. Quando ele percebe, já passou o dia, ele não leu um versículo da Bíblia. Oh meu Deus e meu Pai, eu te peço assim em nome do Senhor Jesus, que seja cumprida a tua palavra, que seja quebrado todos os dardos inflamados do maligno, toda a dor na alma, toda tristeza no coração, toda tristeza na mente, toda tristeza no sentimento. Meu Deus, que o Senhor possa desmanchar agora todos os ninhos satânicos, todas as obras satânicas, todos os dardos inflamados do maligno, toda a dor que essa pessoa está sentindo, todo o mal-estar. Eu sei que é causado pelo distanciamento que ela está da oração. Eu sei que é causado muitas iguais, todas as coisas negativas que acontecem conosco. O Senhor está nos dando um alerta. O Senhor permite que algumas coisas aconteçam para que nós estejamos totalmente atentos. Vamos parar de ficar distraídos, vamos parar de nos acovardar, vamos parar de ficar com medo e vamos começar a evangelizar, vamos começar a trabalhar para o Senhor Jesus, vamos começar a trabalhar para a nação, vamos começar a trabalhar para a glória do Senhor Jesus, viver o teu reino. E nessa noite eu oro e profetizo que caia por terra todo principado e potestades, todos os príncipes das
das trevas que age nas regiões celestes, que saia agora, que saia da mente dessa pessoa, do coração dela, que saia do coração dessa pessoa, essa tristeza, essa angústia, esse medo, meu Deus e meu Pai, e que o teu povo possa verdadeiramente, cumprir o papel, o propósito, o projeto real da tua palavra, o projeto de servir. Eu abençoo a tua igreja agora, eu abençoo teus filhos, e que eles possam fazer cumprir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles possam fazer cumprir a tua palavra, que seja destruído toda fortaleza, todas as cadeias, todas as muralhas, e que tua igreja seja despertada para servir o Senhor com alegria, servir o Senhor com prazer, que eles sejam despertados a servir o Senhor, meu Pai, todos os dias, que nada e nem ninguém venha atrapalhar o plano da tua igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa essa pessoa que está sofrendo, meu Pai, uma mágoa por conta de uma traição, por conta de um descontentamento, e ela está guardando isso no coração. Ela se sentiu traída. Essa pessoa que foi injustiçada, perdoa ela, Jesus, porque ela não está tendo condição de ir lá e pedir perdão para o outro. Encoraja essa pessoa, meu Pai, que foi injustiçada, que foi traída. O Senhor revela no coração dessa pessoa, para que ela possa aceitar o teu perdão, o teu amor. Essa pessoa que possa, meu Pai, talvez está ficando presa por conta dessa adversidade, e por isso ela ficou distraída, por isso ela ficou desatenta, por isso ela está se acovardando, está se afastando da fé, está se afastando da palavra, está se afastando do jejum, está se afastando da oração, está se afastando do propósito. Mas nessa noite eu oro, eu repreendo toda essa fortaleza, e eu profetizo em nome de Jesus Cristo a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Levanta suas mãos, peça perdão a Deus agora. Peça perdão a Deus por tudo aquilo que estava distraindo você, por tudo aquilo que estava atrapalhando você. Levanta suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Levanta suas mãos e faça isso agora. Faça essa oração para que se cumpra a palavra, em nome de Jesus. Não seja distraído, em nome de Jesus. Agora levanta suas mãos e faça com que se cumpra a palavra profética, em nome de Jesus Cristo. Papai, essa pessoa que está de mão levantada, essa pessoa que está aqui para receber a palavra profética do Senhor, que entendeu essa palavra, eu quero abençoar agora, eu quero profetizar agora, que caia por terra todos os dardos inflamados do maligno. Essa pessoa será tocada pelo teu poder, pela tua graça. Levanta suas mãos mais alto, igreja, pelo amor de Deus. Levanta suas mãos e profetiza que você não vai mais aceitar o medo, profetiza que você não vai mais aceitar a derrota. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas. Diga para Deus: eu quero mudar, eu não quero mais continuar dessa forma. Eu rejeito todo medo, eu rejeito toda tristeza, toda covardia. Eu quero agora ser totalmente atento à palavra de Deus. Eu não vou mais ficar preso nessa situação. A partir de hoje eu vou lutar, eu vou guerrear, eu vou cumprir a palavra, o chamado do Senhor. Pai, eu abençoo a tua igreja nessa noite, em o nome de Jesus. Amém ou não? Bata a palma e glorifica Ele.